então para o Rio de Janeiro falar com Rodrigo Viga. Viga, eu queria parar de dar esse tipo de notícia, mas todo dia a mesma coisa. Teve mais um caso de bala perdida aí no Rio de Janeiro? Exatamente, Kalina. E infelizmente, né? Dessa vez um menino de 5 anos de idade estava vendo o pai jogar futebol, uma pelada, né? Um rachão, como vocês dizem, em São Paulo, no Morro São João, que fica no Engenho Novo, periferia, zona norte do Rio de Janeiro, quando de repente começou um tiroteio entre policiais e traficantes. O pai se jogou em cima do filho, né? Que estava caído no chão para se proteger dos tiros, mas ambos acabaram sendo baleados. Um tiro, uma bala perdida, atingiu o pai, Paulo Roberto, na mão, né? E o menino, identificado pela polícia do Rio de Janeiro como Arthur Monteiro, acabou sendo baleado na cabeça, porque esse disparo atravessou a mão do pai. Ele foi atingido na cabeça, levado para um hospital na zona norte do Rio de Janeiro, onde foi operado e está internado em estado grave na UTI pediátrica dessa unidade pública da periferia do Rio de Janeiro. Já são 11 casos de balas perdidas aqui no Rio de Janeiro este ano. Na semana passada, teve um menino de 8 anos de idade que foi atingido por uma bala perdida no pescoço quando passava de carro com a família pela linha vermelha. E no começo do ano, a pequena Ana Carolina também foi baleada e morta dentro de casa quando estava assistindo televisão com a família no sofá de casa. Kalina. Bom, e a violência não para por aí, Viga. Na Baixada Fluminense, um filho matou a própria mãe. Exatamente, um crime bárbaro aconteceu nas últimas horas. Inclusive, o acusado dessa barbaridade, Eduardo Alves, foi preso pela polícia do Rio de Janeiro. Ele tem apenas 23 anos de idade e contra ele uma gravíssima acusação de ter matado, assassinado a própria mãe de 45 anos de idade, Sandra Nicolau. Eles viviam as turras, segundo a família, havia muitas desavenças na relação entre o Eduardo Nicolau e a mãe, Sandra Nicolau. Ele decidiu, então, depois de muitas desavenças, tirar a vida da própria mãe. E o pior de tudo, meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, ele ainda pegou o corpo da mãe e escondeu dentro de um poço artesiano da casa onde ele morava, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A família desconfiou, acionou a polícia e o caso foi desvendado nas últimas horas, Thiago. Meu Deus. Ô Viga, mudando um pouquinho de assunto, há pouco a gente noticiou aqui que em Minas Gerais as chuvas já provocaram quase 50 mortes. Conta pra gente como é que tá o balanço das chuvas aí no interior do Rio de Janeiro. Mais de 15 mil desabrigados ou desalojados, Kalina, e pelo menos 2 mortes contabilizadas até agora. Um músico na cidade de Porciúncula foi levado pela água da chuva e também um rapaz de 19 anos de idade que resolveu fazer uma brincadeira inoportuna para um momento difícil de temporal, de elevação no nível do rio que corta a região noroeste do estado do Rio de Janeiro. O Tarciano, 19 anos de idade, ele decidiu com amigos brincar de pular num rio que tinha subido bastante o seu nível depois da chuva. Ele acabou sendo arrastado, levado por esta água da chuva misturada com a água do rio. O corpo estava desaparecido e foi encontrado nas últimas horas. Portanto, são 2 óbitos confirmados, mais de 15 mil pessoas desabrigadas e alojadas em regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, que são mais pobres, são mais carentes. Ao todo, são 13 municípios afetados por essa chuva forte nessas 2 regiões do noroeste e do norte do estado do Rio de Janeiro. Há uma campanha, uma mobilização para que as pessoas aqui da capital, do Grande Rio, possam ajudar com donativos essas pessoas carentes do norte e do noroeste do estado. Kalina. E para encerrar, Rodrigo Viga, a história da auditoria externa do BNDES. Que polêmica, Rodrigo Viga. Rapaz, ela que começou a ser idealizada lá atrás, ainda na gestão do Paulo Rabelo de Castro, perpassou pelo ex-presidente Diogo Oliveira, também pelo Joaquim Levy, mas inicialmente lá atrás, na origem, iria custar entre 15 e 25 milhões. O problema, segundo alguns especialistas e analistas, é que no final das contas saiu por 48, quase 50 milhões de reais. Mas o banco está fazendo um esforço danado para apresentar ao governo, apresentar ao Tribunal de Contas, à Advocacia Geral da União, a sua justificativa por esse aumento, por essa majoração de preços. E está usando o seguinte argumento também, que uma consultoria que auditava os balanços do BNDES estava ameaçando suspender essa auditoria
caso o BNDES não fizesse uma contratação de uma empresa externa para abrir a chamada caixa preta do banco. Então, o BNDES agora já tem uma planilha, está mostrando ao governo por que ficou mais caro, quanto disso foi gasto em hora de trabalho, quantos e-mails, quantos WhatsApps, quantos telefones foram, entre aspas, investigados, quantos funcionários foram ouvidos. Mas eu conversei com fontes do BNDES que disseram o seguinte: apesar de ter ficado mais caro, foi uma espécie de mal necessário. Foi o preço que o banco teve que pagar para, de certa forma, tirar uma nuvem obscura de dúvidas que pairava em cima de 60 funcionários efetivos, empregados, concursados do banco. Passou de 25 para 48, mas o BNDES acha que valeu a pena, Thiago.